Informação de qualidade e música na medida certa. A PugSing Web Rádio. Super dicas. Para verificar se a gordura está na temperatura ideal para frituras, é só colocar um pedaço de pão amanhecido na frigideira. Se tostado num instante, a temperatura está ótima para fritar batatas, bifes e peixes. Super dicas. A PugSing, a sua rádio sindical. Atenção, ouvintes da PugSing, para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Jornal da Manhã. Está no ar. Jornal da Manhã. O seu informativo matinal. Jornal da Manhã. Da PugSing Web Rádio. Apresentação Miquelin Feitosa. No raiar de um novo dia, está no ar o nosso informativo da PugSing. Seja bem-vindo, bem-vinda. Este é o Jornal da Manhã. Eu sou Miquelin Feitosa e confiro os destaques desta edição. Uma edição que traz para você os principais acontecimentos que vão marcar o seu dia. No ar, o primeiro destaque. Jornal da Manhã. Para começar muito bem o seu dia. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. O NIRG terá o primeiro centro de reabilitação pós-Covid-19 do Tocantins, com atendimento gratuito à população. Mais de 2 milhões de pessoas no Brasil já se recuperaram da Covid-19, segundo o Ministério da Saúde. Após a satisfação pela conclusão do tratamento, muitos pacientes necessitam de acompanhamento especializado para lidar com as sequelas da doença, o que também pode tornar-se um desafio diante dos diversos níveis de comprometimento que o paciente pode apresentar. Com a proposta de contribuir com a recuperação de pessoas diagnosticadas com a Covid-19, a coordenação da Clínica Escola de Fisioterapia da Unirg está trabalhando na implantação de um centro de reabilitação pós-Covid-19 em Gurupi. Esse deve ser o primeiro do Tocantins e prestará serviços gratuitos para a comunidade. De acordo com o coordenador do curso, Giovanni Rossoni, estudos prévios consideram que os pacientes infectados apresentam uma redução da capacidade cardiorrespiratória e muscular e podem permanecer com sintomas por um período de 6 meses a 2 anos. Durante o tratamento, tanto na unidade de terapia intensiva UTI quanto após a alta hospitalar, é imprescindível que os pacientes tenham o acompanhamento do fisioterapeuta. A matéria completa está no site www.atitudeto.com.br. Para começar muito bem o seu dia. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. O experiente atacante Arjen Robben anunciou que ficará se recuperando de uma lesão pelo menos até janeiro do ano que vem. E ele admitiu a possibilidade de não voltar a jogar profissionalmente no Groningen. Segundo Robben, de 37 anos, vou continuar trabalhando para me recuperar e gostaria de estar em campo com a equipe jogando no próximo ano, mas ainda não posso garantir que isso acontecerá. As coisas não estão correndo como eu gostaria. Infelizmente, não estamos tendo os resultados esperados. Para começar muito bem o seu dia. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Acontecimentos que vão fazer a diferença durante toda essa semana. Os principais acontecimentos do Brasil e um deles você confere agora. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Os principais destaques. Jornal da Manhã. Fatos e acontecimentos que vão marcar o seu dia. Jornal da Manhã.
Agora, um giro esportivo em seu rádio. Todas as informações do mundo do esporte no Sport News. A estreia de Gemerson pelo Corinthians já tinha data e adversário, 22 de novembro, contra o Grêmio, 2 dias antes do jogo em que ele seria o titular do lado de Gil. Porém, os resultados dos exames de Covid-19 apontaram que o zagueiro estava infectado pelo novo coronavírus. Foram 2 semanas de isolamento social, longe do CT Joaquim Grava. Enquanto jogadores como Jô e Matheus Vital foram assintomáticos para a doença, Gemerson sofreu com febre e secreções nos primeiros dias, sendo monitorado pelo departamento médico. Aos poucos, foi melhorando. O retorno aos treinos no campo com o grupo acontecerá nesta segunda-feira, após a folga de 2 dias que a comissão técnica concedeu ao elenco pela falta de partidas no último fim de semana. Você ouviu Sport News. A qualquer momento tem mais na programação. Mais informações chegando pra gente através da parceria com a Rádio Agência Nacional EPC Serviços. No ar. Jornal da Manhã. Neste domingo, no Rio de Janeiro, por 2-0, os corintianos venceram pela primeira vez no estádio Newton Santos os botafoguenses na história. O jogo foi válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, deixando o Glorioso em penúltimo lugar da tabela com 23 pontos e o Timão com 38, e ainda vivo na luta por uma vaga à Taça Libertadores da América. Os anfitriões começaram a partida tentando surpreender com uma jogada ensaiada logo após o apito inicial do árbitro Heber Roberto Lopes, mas o chute cruzado de Varley saiu para fora. O duelo mostrava-se equilibrado, porém o Timão era mais perigoso pela direita. Aos 33, Gustavo Mosquito cruzou e o equatoriano Casares cabeceou sem chances para o goleiro Diego Cavalieri. Na etapa final, Barroca colocou Babi e o marfinense Calu no lugar de Vitor Luiz e Varley. Apesar das mudanças, a equipe do treinador Wagner Mancini seguiu mais organizada e obrigando a Cavalieri a boas defesas. Já nos acréscimos, Matheus Vital invadiu a grande área pela esquerda e, com um chute rasteiro entre os zagueiros alvinegros, ampliou o marcador para os visitantes, quebrando um tabu de não vencer nos domínios alvinegros depois de 8 partidas. As duas equipes só voltam a campo em 2021. Novamente no estádio Newton Santos, no dia 6 de janeiro, o Botafogo recebe o Atlético Paranaense. Já o Corinthians vai jogar dia 13 contra o Fluminense na Arena Neoquímica, em São Paulo. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo. Para começar muito bem o seu dia. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A serotonina é um hormônio natural no organismo humano que promove o bem-estar, ajudando a regular o humor, o sono e outras funções. E um estudo revelou que a serotonina foi capaz de reduzir a inflamação sistêmica, como aquela observada em infecções graves. Cientistas do campus Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, alcançaram resultados promissores nos testes em animais. Foram aplicadas doses externas de serotonina diretamente no sistema nervoso central, provocando uma reação do sistema imune, como explica o professor Luiz Guilherme Branco. Quando nós induzimos uma inflamação sistêmica severa, onde é observado queda da pressão arterial, queda da temperatura corporal, um quadro bastante grave em animais experimentais, esses efeitos negativos foram todos revertidos com a injeção de serotonina no sistema nervoso central. O professor Luiz Guilherme Branco acrescenta que até agora a pesquisa se concentrou em infecções bacterianas, mas pode vir a apontar um caminho no tratamento da Covid-19. E agora a gente pretende ainda no semestre que vem ter respostas ao efeito na inflamação sistêmica induzida por um agente que mimetiza a infecção viral. E assim a gente vai aproximando o nosso modelo desse problema da pandemia atual. Esse próximo passo segue na mesma direção de uma pesquisa em andamento nos Estados Unidos. O pesquisador fala um pouco sobre o estudo norte-americano, que avalia os efeitos de antidepressivos contra infecções causadas pelo novo coronavírus. Eles observaram uma redução na mortalidade dos pacientes com Covid
quando tratados junto, né, com esses inibidores de recaptação de serotonina, junto com as demais ferramentas da estratégia terapêutica deles lá. A eficiência da serotonina tem se mostrado uma terapia complementar nesses casos. Mesmo sendo algo que o nosso organismo produz naturalmente, quando está abaixo do nível adequado, a serotonina pode ser elevada com o uso de alguns tipos de antidepressivos, como a fluoxetina, por exemplo. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo. O horário campeão. Agora no seu rádio, Esporte Agora. A FIFA confirmou ao fim da manhã desta terça-feira que o Mundial de Clubes de 2020 vai ser disputado entre 1º e 11 de fevereiro do ano que vem no Catar. Anteriormente previsto para dezembro, do dia 10 ao dia 20, teve que ser definitivamente adiado em setembro passado por causa da pandemia de Covid-19. Você acabou de ouvir Esporte Agora. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Os principais destaques. Jornal da Manhã. Fatos e acontecimentos que vão marcar o seu dia. Fique por dentro das ações da APUG, Associação dos Professores Universitários de Gurupi. APUG, a sua rádio sindical. APUG Cindy Web Rádio, Sistema de Comunicação Web Rádio da APUG, Associação dos Professores Universitários de Gurupi, Seção Sindical do Andes SN. APUG, 32 anos de luta e defesa dos docentes universitários de Gurupi. Nossa luta é a luta de todos. Mais música, mais alto astral. Feliz ano novo! Mais alegria no seu dia a dia. Com mais sucessos a toda hora. Vem com a gente, vem festejar. Vem brindar um ano novo cheio de paz. Vem com a gente, vem festejar. Vem brindar um ano novo com muita emoção pra você. Alegria e felicidades para você. Rádio APUG. Acontecimentos que vão fazer a diferença durante toda essa semana. Os principais acontecimentos do Brasil e um deles você confere agora. Jornal da Manhã. A famosa festa da virada de ano na orla de Copacabana vai ficar apenas na lembrança do carioca. A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou nesta segunda-feira medidas de controle ao coronavírus que vão desde o fechamento da orla até a proibição de queimas de fogos de artifício. O chefe executivo do Centro de Operações Rio, Alexandre Kardeman, fez um apelo aos cariocas para ficarem em casa. Precisamos dar um recado duro e direto para a população. Porém, é necessário que nesse dia 31 todos fiquem em casa. O plano e o decreto são muito mais uma ferramenta para mitigar aglomerações e comemorações com grande quantidade de pessoas. O que queremos passar neste momento, independente das restrições criadas, é que depende muito da atitude de cada um de nós. Faça uma virada consciente, fique em casa neste dia 31. Respeitem a vida. As medidas de bloqueio na orla começarão a valer a partir da meia-noite do dia 30 até às 7 horas da manhã do dia 1º. Nem mesmo a rede hoteleira poderá acionar fogos de artifício. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Cerca de 20 instituições federais de ensino entre universidades, institutos e centros federais estão sob intervenção no país. O presidente da República, Jair Bolsonaro, por meio do Ministério da Educação, MEC, tem indicado
indicado desde o ano passado interventores para as reitorias das instituições, seja pela indicação de nomes que não estavam em primeiro na lista tríplice ou pela indicação de nomes que não participaram do processo de escolha das instituições. O último ato antidemocrático ocorreu na quinta-feira, dia 10 de dezembro, na Universidade Federal de Itajuba, Unifei, de Minas Gerais, em que o governo indicou o segundo colocado na votação realizada entre estudantes, docentes e técnicos da universidade. No mesmo dia, o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, STF, deferiu liminar para determinar que, ao nomear reitores, o presidente da República deve respeitar a lista tríplice organizada pelo colegiado máximo das universidades federais, conforme estabelecido em lei. A decisão cautelar foi tomada no curso de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 759, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. A decisão não tem efeito retroativo sobre as nomeações já ocorridas. Segundo o relator, a escolha dos reitores das universidades públicas federais, de acordo com a reforma universitária, Lei 5.540/1968, define um regime de discricionalidade mitigada em que a escolha do chefe do Poder Executivo deve recair sobre um dos 3 nomes que reúnam as condições de elegibilidade, componham a lista tríplice e tenham recebido votos do colegiado máximo da respectiva Universidade Federal. Para o ministro, antes havia um acordo mais ou menos tácito de respeito pelo presidente da República da ordem de nomeação das listas tríplices. A recente alteração nestas condições, ao seu ver, demanda do Poder Judiciário um reexame do acervo normativo à luz do texto constitucional. Você confere esta matéria no site do ANDE, Sindicato Nacional. Para começar muito bem o seu dia. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Um novo lote com 500 mil doses da vacina produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, chegou nesta segunda-feira ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. No total, mais de 9 milhões de doses da vacina Coronavac já estão em solo brasileiro, incluindo as doses prontas e os insumos que serão utilizados na produção da vacina pelo Instituto Butantan. A previsão é que mais 1 milhão e 500 mil doses cheguem nesta quarta-feira, totalizando 11 milhões de doses do imunizante aqui no país. Com essa quantidade, seria possível vacinar cerca de 5 milhões e 500 mil pessoas, considerando que a Coronavac será administrada em 2 doses. A previsão do governo do estado de São Paulo é que a vacinação comece no dia 25 de janeiro. Porém, os estudos sobre a eficácia da Coronavac, que seriam divulgados no último dia 23 de dezembro, foram adiados por mais 2 semanas. De acordo com o Instituto Butantan, isso ocorreu porque a Sinovac vai realizar a comparação da eficácia da vacina nos diferentes países em que ela foi testada. Lembrando ainda que o Ministério da Saúde tem um memorando de entendimento com o Instituto Butantan para o fornecimento de 46 milhões de doses da Coronavac ao Sistema Único de Saúde. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. Para começar muito bem o seu dia. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Em 2018, o tema foi aprovado pela Câmara, mas rejeitado pelo Senado. O projeto de lei que descriminalizava e legalizava o aborto na Argentina foi aprovado na Câmara dos Deputados na sexta-feira, dia 11 de dezembro, por 131 votos a favor e 117 contrários. Atualmente, no país, só é permitido abortar legalmente se a mulher tiver sofrido abuso sexual ou correr o risco de morte na gestação. De acordo com o texto do projeto, fica autorizada a interrupção da gravidez até a 14ª semana de gestação. Uma vez solicitado o procedimento, deverá ser realizado no prazo máximo de 10 dias corridos. Da mesma forma, ficará estabelecido que a prática deve estar inserida no Programa Médico Obrigatório PMO para garantir a cobertura integral e gratuita tanto do setor público quanto das entidades privadas e planos. Antes de solicitar o aborto, a pessoa grávida deve dar seu consentimento por escrito. Para menores de 16 anos, será necessário estar acompanhada por um dos responsáveis. O projeto apresentado pelo presidente Alberto Fernandes segue para o Senado com expectativa de apreciação antes do final do ano. Mas se o governo não tiver os votos necessários,
a votação poderá ser adiada para fevereiro de 2021. Durante a sessão da Câmara, que durou quase 20 horas, deputados, defensores e opositores aos projetos e ao projeto se manifestaram. Do lado de fora, em Buenos Aires, milhares de pessoas acompanhavam suas intervenções por meio de telões em uma praça dividida em duas por cercas. De um lado, a maré verde a favor da legalização, de outro, manifestantes vestidos de azul que rejeitam a mudança. Esta é a 9ª vez que o Congresso aprecia projetos como esse na Argentina. Matéria completa está no site andes.org.br. A estudante da rede pública do Maranhão, Ana Virgínia Santos da Silva, conta que ficou muito tempo ociosa no início da pandemia e que não conseguia se concentrar nos estudos por meio das aulas online. Mas nesses últimos dias, faltando um mês para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, Ana Virgínia diz que está conseguindo manter o foco e montou até um plano de revisão. Eu vou fazer a prova presencial e acho que o principal desafio para mim mesmo é a questão de, agora que a prova está se aproximando, manter uma linha de revisão leve, que não me deixe muito sobrecarregada e que eu consiga fazer realmente uma boa prova, me concentrando bem e mantendo o foco. O professor de um cursinho popular que fica em Suzano, na Grande São Paulo, William Santos, tem orientado seus estudantes nesta reta final a cuidarem também do lado emocional. Ele acredita que não há fórmula certa para esses últimos 30 dias de estudo e recomenda não dar atenção a apenas um aspecto do estudo. Trabalhar o conteúdo e a partir do conteúdo a gente ramifica isso para leitura, para interpretação de texto, e para alguns simulados. Simulado é uma ferramenta que dá certo, assim, né? Tendo em vista que o Enem ainda é uma prova, de certa forma, conteudista. Sair do convencional também ajuda muito, ir para o YouTube, tem alguns canais que são bacanas, que são de gente responsável, são de educadores de verdade. A psicóloga Raquel Tazelli afirma que é natural a ansiedade do estudante neste período que antecede as provas, mas destaca a importância do estudante manter a atenção no presente e dá uma dica de exercício de respiração, caso a ansiedade afete a respiração. Se perceber que a respiração está muito ofegante, no momento do estudo ou na hora da prova, faça um exercício simples de respiração. Inspire. Conte até 3 no momento em que você está fazendo a sua inspiração e depois você vai soltar a sua respiração bem devagar, contando até 5. Ao soltar a sua respiração, ao expirar, olhe para os objetos ao seu lado, observe, descreva aqueles objetos, repita o exercício até você perceber que conseguiu desacelerar a respiração. Realizar o Enem em meio à pandemia também traz outros desafios. A psicóloga Tazelli lembra que os estudantes devem cuidar da saúde física e evitar aglomerações nesse período para não perderem a prova. Evite aglomerações sociais para evitar o contágio do Covid. Afinal, estar com Covid pode fazer com que você tenha dores no corpo e, se for na etapa presencial, faz com que você também tenha que se ausentar naquela data. As provas presenciais do Enem de 2020 estão marcadas para os dias 17 e 24 de janeiro. De acordo com o INEP, mais de 5.800.000 pessoas estão inscritas para o exame do ano que vem. Com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. Mais informações chegando pra gente através da parceria com a Rádio Agência Nacional EPC Serviços. No ar. Jornal da Manhã. O Vasco fechou 2020 na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca perdeu para o Atlético Paranaense fora de casa na Arena da Baixada por 3-0. Com este resultado, os cariocas se mantiveram na 17ª posição, com 28 pontos conquistados. Como o técnico português Sapinto estava suspenso da partida, o auxiliar técnico Rui Mota teve que substituí-lo. Após o jogo, Rui diz que as críticas quando o time está vivendo situação complicada é compreensível. É normal, quando a equipa não ganha, nós somos os primeiros responsáveis, como é óbvio,
E hoje, obviamente, juntamente com todos os torcedores, estamos muito tristes, os jogadores também estão, como não deixariam de ser, porque nós sentimos muito este clube, sentimos muito, trabalhamos todos os dias para melhorar, e hoje as coisas não nos correram bem, e há que aceitar que as coisas não nos correram bem, há que trabalhar, há que continuar a procurar cada dia sermos melhores, e é isso que vamos fazer e que vamos continuar, e vamos estar nesta luta sempre a lutar para dignificar a camisola do Vasco. Na parte de baixo da tabela, o Vasco é a única equipe que tem 26 jogos disputados, pois o restante já completou 27. O próximo compromisso dos vascaínos acontece apenas no ano que vem. O adversário será o Atlético Goianiense no estádio Antônio Ascioli em 7 de janeiro. Já o Furacão retorna um dia antes, no dia 6. O duelo será contra outro carioca, o Botafogo, no estádio Newton Santos. A equipe paranaense encerra o ano na 11ª posição, com 34 pontos na tabela de classificação. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro. Informação na medida certa. A PUG Cindy Web Rádio. Após protestos de comerciantes contra as restrições impostas no Amazonas devido ao aumento de casos de Covid-19, o governador do estado, Wilson Lima, chegou a um acordo com os representantes do comércio e serviços para a reabertura das atividades a partir desta segunda-feira. Os comerciantes vão firmar um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Estado, com novos critérios para funcionamento do setor entre os dias 28 de dezembro e 11 de janeiro. Após esse acordo, o governo publicará um novo decreto com medidas restritivas contra o coronavírus. O governador Wilson Lima afirmou que houve o compromisso dos empresários em conter as aglomerações. E nessa conversa que nós tivemos, também houve o compromisso dos representantes do comércio, do esforço para que a gente possa, em conjunto, combater o aumento dos casos da Covid, levando em consideração que hoje a maior causa de contaminação são as aglomerações. E não há outro caminho para a gente diminuir, esse contágio e a infecção pela Covid-19. Pelo acordo, os estabelecimentos de rua e até os ambulantes vão poder funcionar de segunda a sexta-feira, entre 8 da manhã e 4 da tarde. Shoppings vão abrir do meio-dia às 8 da noite. Aos sábados e domingos, só estão autorizados os serviços de entrega. Todos os estabelecimentos devem funcionar com limite de até 50% da capacidade. Horários de funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência e flutuantes ainda vão ser discutidos pelo governo e representantes do setor. Em contrapartida, os representantes do comércio e serviços vão ficar responsáveis pelo transporte dos trabalhadores e distribuição de máscaras e álcool em gel, além de apoio médico para funcionários que se contaminarem. As associações vão apoiar as ações de fiscalização, cedendo caminhões para transporte de cargas apreendidas, além de prestarem apoio às campanhas de conscientização contra a Covid. O governo do estado havia anunciado no último dia 23 medidas restritivas de funcionamento de atividades econômicas entre 26 de dezembro e 10 de janeiro para conter o avanço da Covid-19. Somente o comércio essencial poderia ser aberto e eventos estavam proibidos. A situação do Amazonas piorou no mês de dezembro. A média de ocupação de UTIs no estado chegou a 89% neste sábado. São mais de 196 mil contaminados e 5.173 mortes no Amazonas. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Jornal da Manhã. Na quarta-feira, dia 16 de dezembro, entidades sindicais de educação, entre elas o ANSESN e estudantis, realizaram a plenária nacional em defesa da educação pública. Durante a reunião virtual, os presentes debateram os cortes orçamentários propostos pelo atual governo para o ano de 2021. Os ataques à autonomia e democracia das universidades, institutos federais e Cefetes, e ainda a necessidade de mobilização para que o retorno das aulas presenciais aconteça somente após a vacinação para todos e todas.
Ao final da plenária foi lançado o manifesto alertando a sociedade sobre a atual conjuntura e com diretrizes comuns para se reivindicar como a luta pela recomposição do orçamento das universidades públicas e pela revogação da emenda constitucional EC 95/2016, a defesa da autonomia e democracia nas instituições públicas de ensino e pela posse dos reitores e reitoras escolhidas nas instituições de ensino e ainda por um retorno presencial das atividades nas instituições de ensino seguro após a vacinação. Além do ANDES-SN, assinam o manifesto SINACEF, FASUBRA, UBS, FENET, UNE e ANPG. O manifesto você pode conferir acessando a página do ANDES, Sindicato Nacional andes.org.br. A PUG Web Rádio. Informação de qualidade e música na medida certa. Jornal da Manhã. Amanhã estaremos de volta trazendo o melhor da sua manhã. Os principais destaques e acontecimentos que vão marcar o seu dia são destaques aqui. Jornal da Manhã. Na PUG Sind Web Rádio. Um abraço todo especial a toda a equipe da PUG Sind, Seção Sindical ANDES-SN, a Associação dos Professores Universitários de Curupi. Oferece para você o Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Os principais destaques. Jornal da Manhã. Fatos e acontecimentos que vão marcar o seu dia. Caros colegas professores da PUG Sind, é na experiência de nossas lutas e de nossa história que prosseguimos todos os dias na defesa de uma sociedade mais justa para todos os professores e professoras. Ainda que estejamos em tempos anormais, com pandemia e tudo mais, o ano de 2020 foi marcado por intensos debates para que a universidade não se submeta à lógica produtiva e mercantil. Estamos vivenciando a profunda desestruturação, a precarização da carreira, a intensificação do trabalho, mas não deixamos de lutar. Nesse sentido, 2020 foi marcado por importantes passos para essa construção. Instruídos pela realidade de nossos locais de trabalho, avançamos na compreensão e conscientização de que precisamos estar alertas e vigilantes face à mercantilização dos nossos direitos sociais e da vida, que avança em nível nacional e na nossa instituição. Que 2021 não seja apenas um mero virar de páginas ou de calendário em nossas vidas. Que os processos e atores envolvidos na UNIRC não fiquem apenas em lutas de grupos, mas de ideais e de transformação real da nossa sociedade. Muitas forças ocultas e pensamentos negativos surgem para aumentar as nossas dificuldades e retirar ou retardar nosso legítimo direito trabalhista, tentando minar nossa dignidade e nossa resistência enquanto seção sindical, legítima e consolidada em 32 anos de lutas. Mas acredite, juntos somos mais fortes e com a sua ajuda, caro professor, cara professora, vamos continuar trabalhando pelo crescimento da categoria e qualidade do trabalho docente. Que 2021 seja realmente um novo ano, cheio de conquistas e digno para todos e todas, sem distinção de cargo, função ou categoria. Mas para ganhar um ano novo que mereça este nome, nós temos que fazê-lo, conquistá-lo. E nossas ações é que vão dizer o quanto merecemos. Sabemos que não será fácil, mas iremos resistir e lutar. Ousar lutar, ousar vencer. Acredite, juntos somos mais fortes. Feliz Ano Novo. São os votos da diretoria da PUG Sind, Seção Sindical ANDES, Sindicato Nacional.
sucessos a toda hora. Vem com a gente, vem festejar, vem brindar um ano novo cheio de paz. Vem com a gente, vem festejar, vem brindar um ano novo com muita emoção pra você. Alegria e felicidades para você. Rádio APUG. Você ouviu Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Apoio Cultural. APUG Sindi. Sessão Sindical antes SN. O nosso som é universitário, clássico, é moderno, é atual. APUG, um web rádio de qualidade.